Bom, a partir de agora a aula está sendo gravada. Boa tarde, né, para todos, sejam bem-vindos, né? Essa é a aula 7. O título da aula nossa de hoje é Ferramentas de Gestão Estratégica. Nós vamos fazer aqui uma introdução também sobre a questão da elaboração do plano de negócio. Tudo bem? E é o seguinte, nós estamos aí praticamente na fase final, né? O mês de março, data prevista para encerramento final do mês, dia 31. Né? Espero, né, que nessas próximas aulas a gente consiga, né, atingir aí os objetivos que foram propostos dentro do nosso planejamento. Né? Eu queria já de imediato, né, sem demorar muito, começar a conversar com vocês sobre algumas questões dentro desse assunto que está aí, olha, sobre gestão estratégica. A gente já havia falado, né, já estávamos falando sobre esse mesmo assunto nas aulas anteriores, e na aula de hoje eu gostaria de, assim, de avançar, né, discutindo com vocês algumas questões, mas de antemão, para a gente, né, antes de dar início propriamente dito no assunto, eu queria só informar vocês a respeito das atividades que estão disponíveis, né? Essas aí que estão na tela, né, são atividades referentes ao bimestre 2. Né? Acredito que vocês já estão fazendo, tem alunos até que já entregou, já vou começar a corrigir. Então, atividade 3, o modelo de negócios, que é a elaboração do Canvas, né, já foi enviado para vocês o link, né, para ter acesso à planilha do Canvas. A atividade 4 é a identidade organizacional, elaboração, né, da visão, missão e os valores da empresa. Eu queria saber se tem alguma dúvida, né, se vocês têm alguma dificuldade aí, se precisa de alguma, de esclarecer, né, alguma dúvida que esteja aí ainda, né, dentro desses dois itens. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo certinho? Podemos avançar ou tem alguma Oi, pergunta para Edilson. fazer? Oi. É, ontem eu fui abrir em das atividades, aí pedia para solicitar um acesso. Aí eu solicitei, só que aí não deu, não. É Tá uma aí, das atividades, eu não lembro qual. eu sei, é porque está bloqueado ainda, porque eu precisava dessa aula de hoje para liberar lá, entendeu? É Ah, por isso. tá. Aí eu até Beleza. peço desculpas em relação a isso, porque o que eu fiz? Eu configurei toda a plataforma minha aqui com todos os materiais que vocês vão precisar para para elaborar o plano de negócio. Porém, eu falei assim, não, vou segurar por enquanto, eu vou deixar, de certa forma, preparado, porém com o link bloqueado, para depois que eu ministrar a aula do dia 2, que no caso é hoje, aí eu libero para vocês terem acesso a tudo que for necessário, tá bom? Então foi isso, tá bom? Pessoal, avaliação 2, tudo ok? Alguma dúvida? Vocês fizeram lá, né? Foi enviado semana passada. Então tá ok. Vamos passar aqui. Eu liberei também para vocês as aulas do bimestre 3. São as ati- Edilson, Oi, pode falar. licença, desculpa. Você vai liberar até que dia O quê? Ah, o essas plano de negócio? atividades aí? É hoje. Depois que terminar aqui, eu já vou habilitar o link. Então, a partir de amanhã, Não, sim, sim, mas até que dia que a gente pode enviar? É só para poder colocar aqui. as datas. Você está falando as datas de entrega? Isso, é porque essa atividade aí de cima, o link lá estava fechado, né? Você falou que vai reabrir ele. Aí você vai reabrir até que dia? Isso que eu queria saber. Pois é, mas é isso que eu estou falando aqui, olha. Do bimestre 2 está na tela aí. Tá vendo a data aí, ó? Avaliação dia 2, que foi combinado semana passada. E o modelo Canvas e a identidade organizacional, vocês podem continuar fazendo. Ainda não limitei a data, não. Tá entendendo? Essas duas aí não tem data, não. Ó. Vocês podem ir fazendo. Tá entendendo? Sim ou não? Sim, Edilson, entendi, obrigado. Pois é, agora olha só.
continuando a explicação sobre a questão do planejamento nosso. A, bimestre 3, eu vou estar liberando também, tá certo? Olha lá, ela, na realidade, está constando aí do dia 15 ao dia 6, né? Se vocês conseguirem fazer até o dia 6, ok. Mas se atrasar um pouquinho, também não tem problema, não. Agora, eu vou pedir a vocês, no caso do bimestre 3, para vocês não extrapolarem muito o prazo dessa última data aí, olha, que é o dia 16 do 3, não assim, por conta de ficar muito acumulado, né? Quer dizer, você já tem aqui atrás duas atividades que estão aí, né? É o Canvas e a identidade organizacional. E aí nós temos mais 3 atividades aí, olha, que estão previstas para os próximos dias. Então, eu estou colocando aí dia 6 para você entregar a matriz SWOT e o plano de ação, que eu vou falar hoje dele, também está previsto para o dia 6. Mas se não der tempo, vocês podem entregar um pouco depois. Então, eu estou tomando aí a data de dia 16 como a última data para o bimestre 3, que será o dia que eu vou liberar o link da terceira avaliação. Alguma dúvida, gente? Posso continuar explicando o planejamento nosso? E aí, pessoal, veja bem, o bimestre 4, que vai finalizar no final do mês, no dia 31, tá vendo? Ó? Então, vocês vão preparar, né, a apresentação do plano de negócios. Né? Essa apresentação, ela já está disponibilizada para vocês lá no nosso portal, né? O bimestre 3 também já está disponibilizado. Já liberei tudo, tá? E aí, os slides da apresentação já foi liberado também. E o documento final, que é o plano de negócios, também, né, já está sendo liberado para vocês. No caso aí, né, assim que terminar a aula de hoje, já vou estar liberando tudo. Vai ficar tudo acessível e vocês podem ter aí, né, pelo prazo aí, até dia 23 para entregar tudo, tá? Eu estou flexibilizando algumas datas, né? Vocês podem perceber que eu estou deixando, né, o bimestre 2 ainda em aberto, estou deixando também o 3, orientando vocês que até dia 16 seria interessante fazer, né, para depois, com uma semana depois, vocês conseguirem fechar o plano de negócio. O que vai acontecer? Vocês vão perceber o seguinte, que na medida que vocês estiverem desenvolvendo as atividades do bimestre 2, do bimestre 3, praticamente vocês já desenvolveram também o bimestre 4, porque tudo isso que vocês estão fazendo faz parte da mesma estrutura, né? São os trabalhos, todos eles são relacionados com o outro. Então, praticamente, desenvolvendo todas essas ferramentas aí, desde a identidade organizacional, passando pelo Canvas, o SWOT, o 5W2H, todas essas ferramentas de gestão, elas fazem parte também do plano de negócio. Então, quando vocês abrirem, né, o material lá do plano de negócio, vocês vão perceber que praticamente o trabalho de vocês já está todo pronto. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês é o seguinte, que como vocês estão fazendo em dupla, né, então vocês podem dividir as tarefas, um colega dividir a tarefa com o outro. E vocês vão compartilhando, né, as informações para que um possa ir ajudando o outro. Se por acaso algum aluno estiver fazendo sozinho, aí nós vamos ter que conversar, porque a ideia é fazer em dupla. Se não der para fazer em dupla, aí eu vou orientar esse aluno para entrar num grupo para a gente poder fazer de até 3 alunos. Eu não sei se está acontecendo essa situação aí de alguém estar fazendo sozinho. De preferência que faça em dupla ou no máximo de 3 alunos, porque a gente vai montar um modelo de empresa que seja empresa limitada, que é aquela que você tem a presença do sócio, né, dentro da constituição dessa empresa. Então, eu estou orientando que seja dessa forma aí,
para que ninguém faça sozinho, tá bom, gente? Vocês estão entendendo direitinho as orientações? Então, ó, vou repassar aqui, ó. Bimestre 2, liberado, modelo Canvas, identidade organizacional, já pode enviar, tá certo? Se atrasar um pouquinho, não tem problema, mas envia o mais rápido que puder. Bimestre 3, já podem fazer também a matriz SWOT e o plano de ação. Hoje eu vou explicar o plano de ação. E avaliação 3, o link vai ser liberado dia 16. Certo? E também já está liberado, né, a orientação, né, os roteiros aí para elaboração dos slides que vão ser utilizados na apresentação do plano de negócio e o documento final, que é a orientação para a elaboração do plano. Vocês vão utilizar aí o software do Sebrae. Vocês vão baixar o programinha, instalar no computador de vocês e depois vocês vão preenchendo, né, todo ele, né, todo interativo, vai ficar fácil para vocês montarem o documento. A previsão, pessoal, é que no dia 23/3, a gente faça aí, né, a nossa apresentação final, tá certo? Lá no nosso portal tem um roteiro explicando como que vai ser essa apresentação, tá? Aí vocês podem abrir lá e ver as orientações que estão lá. Tá bem detalhado. E se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá no Telegram, tá? Pode enviar mensagem para mim que eu respondo. Então, na tela está escrito assim, olha aí nos slides assim, ó, veja as orientações. Então é isso que eu estou falando, as orientações estão lá no portal. Você vai entrar, clica no botãozinho, abre, lê as orientações, discute com seu colega de grupo, e aí vocês vão desenvolvendo tudo que está sendo solicitado lá. Dúvidas? Tá ok, gente? Outra coisa é o seguinte, pode parecer que é muita coisa para fazer, mas na realidade vocês vão ver que não é. Porque a maioria dos formulários, eles já são prontos. Você vai só preencher. E na parte do plano de negócio, como eu disse, vocês vão usar o software. Então também já está praticamente definido a forma de fazer, não vai ter dificuldade. Lembrando que no final, quando vocês terminarem de elaborar o plano de negócios, vocês vão ter condição de imprimir uma cópia, né? Vocês vão ter condição de imprimir, inclusive salvar uma cópia aí, para ser enviada para mim depois. Mas isso está tudo descrito lá na orientação. Tá certo? A pontuação de cada trabalho já está na tela. Plano de negócio vale 8 pontos, a apresentação 4 pontos. Voltando um pouquinho atrás, olha, a matriz SWOT 4 pontos, o plano de ação 4 pontos e a nossa avaliação 3, 12 pontos. Tudo isso vai acontecer até o final do mês. Talvez vai ser assim como se fosse, né, uma sequência de atividades, mas eu fiz aqui o meu levantamento, eu acredito que dá para fazer tranquilamente, tá? Como eu disse, né, um vai ajudar o outro aí. E outra coisa, gente, que eu estou esquecendo de falar, com relação às avaliações, eu vou dar um prazo maior para vocês fazerem, no mínimo de 72 horas para cada uma delas, tá bom? Para ficar mais tranquilo aí. Alguma dúvida? Podemos avançar? Hein, gente? Tá ok? Dá um ok para mim, por favor. As avaliações a partir desse bimestre, né, prof, que você está falando? Olha só, vamos voltar um pouquinho aqui. Avaliação 2, vocês já fizeram. Sim ou não? Hein, Davi? Que era para entregar até hoje, né? Essa aí tá ok. Então vamos passar para frente aqui, ó. A avaliação 3 vai ser no dia 16. É claro que o assunto da avaliação 3 vai ser em relação a essas ferramentas de gestão. Vocês fazendo os trabalhos, praticamente já estão preparados para fazer a prova, né? E no dia 23, eu vou liberar o link da última avaliação. E aí vocês vão ter até o final do mês para fazer. Até lá para o dia, né, dia 31, por aí. Mas aí não vou entregar antes, né? Porque dia 31 é o último dia.
Então, acredito com 72 horas aí, no máximo, lá para o dia 26, por aí, você já tem condição de entregar. Acho que vai dar certinho, tá? Ok, gente? Alguma dúvida mais? Ok, Edilson. Então vamos lá. Agora vamos voltar no assunto e vamos começar a falar de gestão estratégica. Observa, gente, essa telinha que está aí, eu já mostrei, né, essa malha para vocês. Então nós temos aí, digamos assim, como se fosse um fluxo que vai mostrar para nós como que o processo de gestão estratégica ele é desenvolvido por parte das empresas. Então nós temos lá no início, eu estou chamando de fase 1, o planejamento estratégico. Então vai ser, dentro da fase do planejamento, nós temos o início, né, que é o conhecimento da organização, que é como se fosse a fase inicial. Nesse mesmo momento, você está elaborando, né, a identidade organizacional da empresa, e aí você vai definir a visão, a missão e os valores. Logo em seguida, nós temos o diagnóstico ambiental, tá certo? Tudo isso está dentro do planejamento estratégico, na fase 1. E logo em seguida, logo após o diagnóstico ambiental, nós temos os objetivos estratégicos. Então, quando você encerrar, né, todos esses 4 primeiros blocos, a fase de planejamento também praticamente foi encerrada. E aí você entra na fase de execução, que eu estou chamando aí de fase 2. E aí, dentro da fase de execução, existe uma ferramenta chamada plano de ação, que eu vou mostrar hoje para vocês, e ela é muito útil nesse momento aí, olha, no momento da execução, ou seja, tudo aquilo que você planejou na primeira fase, ela vai ser executada na fase 2. Então, você está percebendo aí que existem ferramentas de planejamento, que eu estou chamando de planejamento estratégico, fase 1, e existem também ferramentas que são apropriadas para a fase de execução. E numa fase mais adiantada, um pouquinho mais adiante, que eu estou chamando de fase 3, que são as ferramentas de controle. Então, basicamente, dentro de um processo de gestão, você tem que trabalhar dentro dessas 3 fases. Você planeja, executa e controla. Então, basicamente, todo o processo de gestão da empresa, ele acontece dentro dessas 3 fases. É claro, né, que eu estou falando assim em linhas gerais, é só para você entender que as coisas não são misturadas, né? Existem, assim, uma definição bem específica para cada fase dessa aí. Então, vocês poderiam estar mentalizando, né, esse conceito de gestão, tentando entender o seguinte, que a gestão ela não é só feita no início, né, do processo de criação, mas ela é feita durante o funcionamento da empresa e ela é feita também logo após que a empresa já está funcionando, onde você vai medir, né, os indicadores, né, que são aqueles resultados que você precisa observar para dizer se a sua empresa realmente está no caminho certo. Né? É para isso que serve a fase de controle. Tá certo, gente? Então, deixa eu avançar aqui para vocês entenderem melhor isso aí, que é muito importante você ter uma visão ampla de toda essa estrutura que está sendo mostrada aí. Então, na primeira fase, como eu disse, quando você estiver trabalhando, né, a identificação da empresa, que a gente chama de fase de organização, né, a identidade organizacional, que foi até solicitado para vocês que fizessem. Então, nós utilizamos aí nessa primeira fase uma ferramenta onde você vai determinar a visão, a missão e os valores da empresa. Para quem já fez essa atividade, já está praticamente entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, a empresa ela precisa criar uma identidade, né? Então, a gente já falou sobre isso, é muito importante a imagem da empresa, isso tem que ficar muito bem definido, e uma das ferramentas mais utilizadas para desenvolver, né, e para fixar a imagem da empresa é a identidade organizacional, é quando você define valores, visão e missão. Logo em seguida, dentro ainda da fase de planejamento, você vai ter, né, que fazer o diagnóstico
Então, você vai analisar as oportunidades, vai analisar as fraquezas, as possíveis fraquezas do negócio, né? As ameaças. Então, toda aquela estrutura que nós conversamos na aula passada, então a ferramenta usada para fazer esse diagnóstico é o SWOT, que foi a ferramenta que eu recomendei a vocês que fizessem. E aí, dentro desse contexto, né, na medida que você desenvolveu o SWOT, você tem condição de traçar os objetivos estratégicos da empresa. Então, no caso dos objetivos, a gente sempre vai trabalhar dentro de uma estrutura, procurando, né, definir, né, a partir de 3 verbos, né? O verbo ter, o verbo fazer e o verbo ser. Então, esses 3 verbos aí, eles são fundamentais nesse momento de definir esses objetivos estratégicos. Eu queria até ressaltar para vocês, voltando um pouquinho atrás aqui, que se você fizer, se você desenvolver a matriz SWOT primeiro, vai ficar mais fácil de você traçar os objetivos estratégicos da sua empresa. E aí, no momento que você chegar, né, na elaboração dos objetivos, você vai trabalhar dentro dessa estrutura que está aí, né? Lembrando que esses objetivos devem ser traçados em sintonia com a visão, com a missão e com os valores que você definiu lá atrás, né? É interessante que você tem que procurar fazer um alinhamento, né? Não tem como, né, você definir missão, visão e valor e lá na frente traçar um objetivo diferente. Então é como se você tivesse desconectado daquela identidade inicial da sua empresa. Isso não deve acontecer. Então você tem que ter essa preocupação de fazer esse alinhamento de ideias aí. Então eu recomendo a vocês que façam, né, essa construção toda ela de forma sequenciada, partindo, né, dentro da fase 1, você está dentro da fase de planejamento, estabeleça lá visão, missão, valores, adianta um pouco mais, trabalha o SWOT para construir, né, a matriz que vai analisar, né, fazer o diagnóstico ambiental. Lembra que a gente avalia tanto questões externas e internas da empresa. É para isso que a matriz SWOT serve, né? Fraquezas, ameaças, oportunidades, tudo isso. E depois você, como eu disse, elabora o quadro de objetivos, utilizando esses verbos que estão aí, ter, fazer e ser, tá? As perguntas estão aí e são essas perguntas que devem ser feitas, né? Sugiro que converse, né, com seu sócio, que discutam, né, dentro dessa proposta aí, para que seja feito o alinhamento, né, das ideias. E aí, pessoal, a gente voltando lá na estrutura de gestão, entrando agora na fase de execução, nós chegamos numa ferramenta chamada 5W2H, que é denominada plano de ação. Então, essa ferramenta é muito importante também. Ela, como eu estou dizendo, né, ela serve para o processo de execução e o próprio nome está dizendo, né, plano de ação. O que é plano de ação? É aquilo que você vai fazer. Então, você tem que estabelecer como se fosse um cronograma dizendo, né, quais as principais ações que você vai tomar. Ações é no sentido de atitude. Ou seja, para que seu negócio saia da fase de planejamento e se torne realmente um negócio real, né, real e visível, né, então você vai ter que executar determinadas ações. E aí o 5W2H é a ferramenta mais indicada para isso. A maioria dos empresários utilizam, né, pessoal aí que está, né, organizando o negócio, ela é muito útil. E aí você vai entender que é importante ser feito, né, esse planejamento. Eu vou só adiantar para vocês aqui, vou falar do KPI, que é a fase de controle, e depois eu vou voltar um pouquinho antes e vou ressaltar para vocês a respeito da elaboração do plano de ações, tá? Porque eu tenho um exemplo aqui mais adiante para poder ilustrar melhor o plano de ação. Então, retornando aqui, olha, o plano de ação está na fase de execução e depois que a empresa está funcionando, depois de um certo tempo, você já pode medir, né, fazer as medições
usando uma ferramenta chamada KPI, que é uma ferramenta usada para levantamento de informações da empresa. E aí eu vou mostrar também mais adiante como que essa ferramenta funciona. Então, é muito importante você entender o seguinte: tanto na fase de execução quanto na fase de controle, você pode trabalhar de forma simultânea. Né? Você está executando, tá certo? Né, todo o planejamento que está sendo determinado ali, dentro da fase de execução, você está desenvolvendo todos eles, e ao mesmo tempo você está fazendo o quê? O controle dessas execuções, na medida que cada item que você programou, dentro da fase de execução, está sendo realizado, você vai simultaneamente medindo, né, usando as ferramentas, levantando os dados, os números, os resultados, para você saber realmente se aquelas ações que você planejou, se elas estão realmente adequadas, ou se realmente precisa mudar alguma coisa. De repente, né, o plano de ações ele pode sofrer alguma alteração. Não é um planejamento fechado, pelo contrário, né, ele é flexível. Então, a todo momento é passível, né, de você fazer algum tipo de intervenção no sentido de modificar. Né? De repente, uma ação que foi programada, ela pode ser substituída, né? Ou ela pode ser ampliada também. Né? Então, é isso que é importante. Né? O administrador do negócio, ele tem que ser uma pessoa com visão. Nós já discutimos isso aqui no curso. Para ele poder enxergar todas as interferências do negócio, saber exatamente em que ponto, né, que tá dando errado, ou fazer medições dos níveis de acerto também. E tudo isso é possível fazer com o negócio em funcionamento. Tá, gente? Então, veja bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. Antes de eu voltar a falar para vocês sobre a fase de execução e controle, que eu vou falar daqui a pouco, eu queria dizer o seguinte, que eu estou deixando para vocês aí o material, tá certo? Lá no nosso portal, que vai dar suporte bibliográfico para vocês, se você precisar fazer alguma leitura para se orientar melhor a respeito de cada ferramenta dessa, né? Porque nós estamos trabalhando basicamente aí com o Canvas, né, com a identidade organizacional, com o SWOT e o plano de ação. Né? Eu não coloquei aí o KPI, mas eu vou acrescentar depois o KPI para vocês também lá, para vocês terem uma ideia de como que ele funciona. Outra coisa importante é o seguinte, todas essas ferramentas de gestão que eu estou falando delas para vocês, vai nos ajudar, então, a elaboração do documento final, que é o plano de negócio. Lembrando que o plano de negócio ele é uma ferramenta de gestão também. Só que ele é um documento que a gente está chamando de documento final. Porque todas essas outras ferramentas que são utilizadas aí, elas vão contribuir para a elaboração do plano de negócio. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas a matriz Canvas, né, ela é o modelo de negócio. E eu tinha falado com vocês anteriormente que o modelo de negócio não é o plano de negócio. Pelo contrário, o modelo de negócio ele é uma matriz que vai te ajudar a escrever de uma forma melhor o seu negócio. Então, por isso que o Canvas ele é feito bem antes. Se você precisar voltar no Canvas para fazer algum ajuste, isso pode ser feito tranquilamente. Né? Se lá na frente, na hora que você estiver escrevendo o plano de negócio, você perceber que existe alguma inconsistência ou que algo não está fechando, você tem total liberdade de voltar na identidade organizacional e fazer o ajuste. Se você quiser voltar no Canvas e também fazer o ajuste, você pode fazer, porque na realidade a gente cria o modelo de negócio primeiro para depois escrever o plano de negócio. Então é perfeitamente possível voltar nessas ferramentas anteriores, né? O próprio SWOT também, de repente você esqueceu, né, de fazer algum tipo de análise, né? Agora é claro, né, gente, que quanto mais acertada for, né, as análises para cada ferramenta dessa, quando você for escrever o plano de negócio vai ficar mais fácil. Quanto menos mudança tiver, pelo menos nessa fase de elaboração da documentação, é melhor. Então, por isso que é bom discutir primeiro, não sejam assim tão apressados, né, em fazer o documento,
Muitas vezes vale a pena conversar primeiro, por isso que eu estou colocando, né, o sócio aí, para ajudar também, né, nesse processo de discussão. Tá bom? Veja bem, o Canvas vocês já conhecem, né? Olha bem, isso aí já foi elaborado, inclusive faz parte de uma atividade do segundo bimestre. Então, no Canvas nós temos a definição das parcerias, as atividades principais, os recursos principais, a estrutura de custos, né? Proposta de valor, relacionamento com clientes, segmento de clientes, canais e fontes de receita. Esse documento eu enviei para vocês uma matriz, se não me engano, no Excel, né? Ela tá toda ela já pronta, né? Só você preencher. E aí foi o primeiro documento que eu pedi para fazer. Ou seja, fazendo a matriz Canvas, você está definindo o modelo de negócio. Logo em seguida, né, eu solicitei a vocês que fizessem a identidade organizacional. Então, vocês vão construir a missão, a visão e os valores da empresa. A outra ferramenta, que foi solicitada logo a seguir, que já faz parte do bimestre 3, e é a matriz SWT. Inclusive, esse assunto foi objeto da aula anterior. Então, nós falamos lá de fatores positivo e negativo e aquela análise ambiental, né, dos ambientes externos e internos da empresa. Uma vez construída a matriz SWT, isso aí está dentro da fase de planejamento, ok? Então, nós vamos partir para o plano de ação. Agora sim, o que seria esse plano de ação? Aqui nós já estamos na fase de execução, né, do planejamento estratégico. Então, na fase de definição aí do plano de ação, nós vamos trabalhar com essas perguntas que estão aí, né? Então, nós temos o que, por quê, quando, como, quem, quanto e onde. Então, nesse momento, né, de elaboração do plano de ação, você vai fazer essas perguntas, né? Aí, as perguntas é ponto de análise, discuta lá com seu sócio, para poder preencher um quadro semelhante a esse aí. Então, na realidade, né, o plano de ação nada mais é do que o preenchimento de como se fosse uma tabela, né, onde as perguntas serão colocadas, tá vendo? Olha, todas elas, ó, o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. E você vai respondendo essas perguntas e vai preenchendo a tabela. Esse exemplo que está na tela aí, né, no slide, dá para vocês uma visão de como que é feito o preenchimento. Eu vou recomendar a vocês, nesse momento aí, que não escreva muito, né? Quer dizer, são frases curtas, basicamente, às vezes, uma palavra, 2, 3 palavras, tem que ser de uma forma bem sintética. E aí, gente, o que acontece? Todos os pontos importantes que vocês tiverem noção dele, que você achar que vai fazer parte do plano de ação, você vai ter que colocar dentro desse quadro, né? Esse quadro do plano de ação, ele não é um quadro igual o meu, assim, pequeno, né? Porque aí eu coloquei só 3 itens para vocês terem uma ideia de como que elabora ele. Mas, na realidade, você vai ter que pensar na sua empresa como um todo. Então, vocês vão fazer perguntas, por exemplo, né? O que? No caso meu aí, eu coloquei assim, ó, o que? Criação de um novo website. Quer dizer, essa é a tarefa que vai ser executada. Então, é o que? Por que essa tarefa está sendo executada? Para aumentar a geração de oportunidades comerciais. Vocês estão percebendo que é uma ação a ser desenvolvida? Então, por isso que é chamado de plano de ação, né? E onde que vai ser desenvolvido? Numa plataforma, é uma ferramenta online, né? É como se estivesse criando um site para a empresa. Quando vai ser desenvolvido? Aí você vai temporizar. Você vai definir o início e o término. No caso de vocês, vocês vão colocar umas datas fictícias, né, para a empresa de vocês. Vocês vão definir. Para cada tarefa, exige um consumo de tempo. Lembrando que eu falei com vocês que tempo também é recurso. Então, você vai ter que definir, né, quantos dias ou quantos meses, quantas semanas serão necessárias para realizar determinada tarefa. Depois você vai colocar assim, olha, quem são os atores, são os responsáveis pela execução da tarefa.
e depois você vai descrever como que a tarefa vai ser executada. No meu caso aí, olha, eu colocando assim, ó, como contratação de agência especializada. Para quê? Para desenvolver, né, o website da empresa, né? E quanto vai custar? Então você tem que colocar uma estimativa de valor. No caso da empresa de vocês, né, eu ainda não tenho conhecimento quais são elas, mas você vai trabalhar com valor de estimativa. Se você não tiver ideia de valor, você pode fazer alguma pesquisa, né, ou você pode colocar um valor aproximado daquilo que você acha que vai gastar na realização dessa ação. O quanto aí significa o custo financeiro da tarefa, né, da atividade ou da ação que tem que ser executada. Alguma dúvida, gente, sobre isso aí? Então, eu estou apresentando para vocês aí, tá certo? Ó, o plano de ação, que é uma ferramenta que vai fazer parte, tá certo? Ó, tá aí, ó, a fase 2, ó, execução, correto? Ó? Então, nós aí estamos orientando que utilizem, né, essa ferramenta do 5W2H para a elaboração do quadro referente ao plano de ação. E aí, apresentando também vocês o KPI, eu não sei se vocês estão lembrados, né? Acredito que sim, que eu falei aqui para vocês ainda há pouco a respeito do controle, que é a fase 3. Então, para levantamento dos indicadores de desempenho da empresa, a gente recomenda a ferramenta KPI. Que ferramenta é essa? O que é o KPI? O KPI é um valor mensurável que demonstra como efetivamente uma empresa está atingindo os objetivos, né? As organizações usam o KPI em vários níveis para avaliar o sucesso e as metas. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente. Na medida que a empresa começa a funcionar, né, pode ser na fase de controle, já de imediato, assim, né, no momento da execução ali, da implantação, das primeiras ações, você já pode entrar com o KPI para fazer, né, as medições, né, e levantar os primeiros índices. Então, na verdade, essas ferramentas de medição, né, que são utilizadas na fase de controle, elas seguem algumas orientações, tá certo? Então, aqui, olha, a gente tem uma ideia de como que essas ferramentas funcionam. Normalmente, elas vão medir a capacidade da empresa, a produtividade, a qualidade e fazer a medição dos parâmetros estratégicos da empresa, que são aqueles parâmetros que a empresa possui e que foi determinado lá na fase de planejamento. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? Para cada nível de avaliação, por exemplo, você quer medir capacidade da empresa, então você vai ter uma ferramenta de KPI para medir capacidade. Se você quiser medir produtividade, você vai ter também uma ferramenta para produtividade. E assim vai, né? Tanto para qualidade e para avaliar os parâmetros estratégicos da empresa. É interessante dizer para vocês, nesse momento, que essas medições, elas precisam, assim, ser feitas com bastante honestidade, tem que ser informações fidedignas, tá? Para você enxergar com bastante realidade o que está acontecendo na sua empresa. Então, não adianta, por exemplo, você mascarar os dados, né? Às vezes, né, alguns empresários, eles fecham os olhos para os resultados e tenta relativizar as informações, ou muitas vezes não botando fé naqueles dados que estão sendo levantados ali, ou mesmo até duvidam, né, dos resultados. Isso não é bom. Então é importante que a gente entenda que o processo de mensuração ele é importante e quanto mais realístico for os resultados da empresa, você vai ter, digamos assim, uma clareza maior para tomar decisões, né? Muitas empresas, gente, elas têm sérios problemas administrativos justamente por rejeitar essas informações. Então não adianta a gente querer, como eu disse, né, fazer, né, colocar vista grossa ou às vezes, né, deixar esses dados
engavetados, né, ou não fazer caso deles. Então, é importante isso, né, para a gente ter essa visão de como que a empresa está funcionando. E outra coisa importante é o seguinte, que esses valores aí, né, todos esses itens, esses resultados, os números, né, nesse caso aí são gráficos que são levantados e tudo essas medições, elas vão ajudar também numa tomada de decisão no sentido estratégico, né? De repente, você vai enxergar através da mensuração que aquela tomada de decisão anterior, ela não foi tão acertada assim. E você vai fazer uma correção de rumos. A empresa, muitas vezes, ela muda o foco dela, pode até mexer lá atrás, né, em alguma ferramenta anterior, né? Às vezes, por exemplo, quem sabe lá no SWOT, por exemplo, voltar a fazer uma nova análise ambiental para verificar se está tendo algum problema externo que está influenciando no resultado. Ou às vezes vai mudar também alguma estratégia relacionada à oportunidade que não foi enxergada no início, mas que agora, a partir dos resultados que não estão tão bons assim, você começa a enxergar, principalmente a nível, né, externo, onde está contido lá as concorrências, né, a parte econômica da empresa também é muito importante, tudo isso é avaliado aí. Então, nós temos que ficar de olho em cima dos resultados desses indicadores. E aí, gente, para poder entender melhor, né, como eu falei para vocês, né, que normalmente a gente mede capacidade, produtividade, qualidade e parâmetros estratégicos, então aqui dá para a gente entender melhor como que funciona isso. No caso da capacidade, né, você pode avaliar, por exemplo, os produtos produzidos por hora. Tem como fazer esse levantamento, né? São números, né? Você pode avaliar a questão do atendimento, as correspondências enviadas por dia. Você veja que isso aí está muito ligado à questão do cliente, tá vendo? Se você produz uma certa quantidade por dia, é porque existe um volume de vendas, não é verdade? Então isso tudo precisa ser controlado, né? Para qualquer empresa, seja uma padaria, um salão de beleza, pode ser, por exemplo, uma sorveteria, uma lanchonete. Você pode também medir produtividade, né? Existem ferramentas para levantar índice de lucratividade, capacidade produtiva, taxa de conversão de vendas, né? Taxa de cancelamento e perdas. Isso é muito importante também, porque muitas vezes, né, essa parte de cancelamento e perdas, elas precisam ser contabilizadas. São um volume, né, digamos assim, negativo para a empresa, e elas têm que entrar no cálculo do faturamento da empresa, tá certo? O custo por lead, esse custo por lead está ligado, né, àquelas propagandas que são deflagradas para atingir o cliente. Então você tem um nível de propaganda e ao mesmo tempo você tem um nível de receptividade daquela propaganda que você enviou para o seu cliente, seja ela virtual, seja ela no corpo a corpo. Então é importante você cruzar essas informações, o nível de propaganda que você faz e o nível de receptividade, né, de assertividade dessa propaganda. Se realmente essa propaganda que você está fazendo, esses disparos, né, para contato com o cliente, se ele está dando um retorno satisfatório para você. Então tem como medir isso aí, que é aquele retorno, né, que o cliente dá. É por isso que é importante, muitas vezes, a empresa solicitar ao cliente que dê o feedback, estabeleça lá o grau de satisfação que ele está tendo em relação à sua empresa. E aí nós medimos também o custo de aquisição por cliente, que são valores né, relacionados à parte financeira, né, para saber realmente se o consumo, né, do seu produto lá fora está tendo uma aceitabilidade, e se realmente o cliente qual o custo disso aí, né, o valor econômico disso. Outro ponto importante relacionado ao KPI é a questão da qualidade. Então dá para medir eficiência, efetividade, eficácia, né, aí você levanta esses índices e analisa todos eles. E por último, como parâmetros estratégicos, nós temos também ferramentas de KPI para levantar percentual de lucratividade, nível de crescimento mês a mês. Perceba que a empresa ela não pode, né, deixar e ficar um ano para depois fazer as medições. Essas medições elas são pontuais. Então, normalmente, quanto mais assim, quanto maior
o nível de verificação melhor para você, que você vai conseguir acompanhar ponto a ponto os resultados e não deixar passar muito tempo para enxergar coisas que precisam ser enxergadas agora. De repente, a intervenção que você precisa fazer, ela já é pontual nesse momento. Então, não há que se esperar tanto assim. E quando você faz as medições assim com um prazo menor, né, um período menor, você tem mais visibilidade desses resultados. No caso aí, está solicitando que faça mês a mês, né? Esse ticket médio de vendas, né, que é um valor médio de vendas por período. Então, você vai controlar, por exemplo, se fosse, por exemplo, uma padaria, você pode controlar o volume de venda mensal, por exemplo, através de levantamentos, né, de quantidade de produtos versus valor de venda, né, que é obtido lá no faturamento seu. Então, esse controle aí, essa comparação que você faz entre produtos e arrecadação, né, de receita, né, é muito importante. E por último, aí nós temos o market share, que é o grau de participação da empresa no mercado. O que é isso? É você avaliar, por exemplo, qual que é o posicionamento que a sua empresa está ocupando dentro do mercado. É como se fosse um ranking, né? Então você vai comparar, por exemplo, com outras empresas, e aí, pelo resultado da sua empresa, você sabe como que você está se posicionando. Normalmente, nesse caso aí, você teria que ter, né, uma visão maior do mercado e enxergar, né, o resultado dos seus concorrentes para saber se realmente você está ou não bem posicionado entre eles. Então, pessoal, em termos de KPI, quando eu falo, por exemplo, de indicadores, basicamente, as ferramentas que eu estou dizendo para vocês, elas tentam, né, levantar esses dados aí, olha, esses 4 itens que estão aí, né? E cada um deles subdivididos aí para cada parâmetro desse, tá certo? Aqui nós temos algumas telas, né? É bom lembrar o seguinte, que esse KPI é todo ele informatizado, né? É como se fosse um software que você vai adquirir para sua empresa para fazer essas medições. E é engraçado que todas essas medições que são feitas, elas são todas elas integradas. Então, na medida que você vai lançando as informações no sistema, o próprio sistema, né, ele vai cruzando essas informações e já vai apontando para vocês os resultados de forma instantânea. Então, quando o administrador da empresa tem um sistema desse, né, com esses dados, ele consegue enxergar em tempo real tudo que está acontecendo. Ele pode trazer, né, a sua empresa para a tela e, na medida que os dados vão sendo, né, apontados, que os preenchimentos, os lançamentos são instantâneos, e aí ele vai tendo, né, fazendo ali um diagnóstico instantâneo também da sua empresa. E a tomada de atitude, né, a revisão das metas, dos objetivos da empresa, né, as mudanças de estratégia, tudo isso é feito baseado em dados. Então não é algo amador e nem aleatório. É em cima de dados que apontam, né, de uma forma real para os resultados que estão se apresentando aí. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante que as informações sejam fidedignas, para que a tomada de decisão também não seja feita, né, de qualquer maneira, né, que você tenha visão para tomar as decisões que são necessárias. Tá certo? E aí, gente, para encerrar, nós chegamos então no nosso famoso plano de negócio, né? Que a gente já vem falando deles desde o início. Então, uma vez desenvolvendo todas essas ferramentas e tendo uma consciência delas, nós vamos entender o seguinte, que lá na frente nós vamos elaborar o nosso plano de negócio, que é o documento final da empresa, né? Qual que é a importância do plano de negócio? Está dizendo aí para nós, olha, o plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio, né? E quais os passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo o quê? Os riscos, as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Então, é aquela famosa história, né? Você não vai arriscar no escuro. Você tem como trabalhar no sentido de definir todas as situações possíveis
dentro desse documento e para que você tenha aí uma melhor clareza para saber se realmente existe viabilidade do seu negócio. No momento que vocês estiverem desenvolvendo o plano de negócio de vocês, utilizando o software do Sebrae, vai chegar um momento lá, tem uma parte do plano, que vocês vão fazer um cálculo, é um cálculo numérico, né? O sistema vai pedir para vocês alguns dados, vocês vão inserir esses dados lá, e vocês vão ter condição de visualizar o ponto, como se fosse o ponto ótimo da empresa. O que é o ponto ótimo? É o ponto de equilíbrio. É aquele momento, por exemplo, que você sai da fase de investimento, aqueles gastos iniciais que são utilizados para implantar a empresa, e aí quando você entra no ponto ótimo, você vai perceber que existe um equilíbrio de finanças. Então, toda aquela estrutura que você gastou dinheiro para poder implantar nessa estrutura, é como se o negócio começasse a dar lucro, né? Então, aí você vai ter um investimento inicial, como se fosse um valor negativo, porque você tira do bolso para poder investir, mas num dado momento o negócio começa a se pagar. Então, aí chega nesse ponto de equilíbrio que eu falei, e a partir daí o negócio começa a mostrar o lucro, né? E o próprio negócio se paga. Então, aquele investimento inicial, ele é pago logo a seguir. Então, o que acontece na realidade? Quando você está elaborando o plano de negócio, você consegue enxergar do ponto de vista temporal, né? Quer dizer, é como se fosse uma linha do tempo, que você vai enxergar em que momento seu negócio começa a dar lucro. Tem empresas, por exemplo, que já no primeiro ano, ela já consegue fazer o pagamento dos investimentos. Tem empresa que demora 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem empresa que demora mais tempo. Mas essa questão não é muito importante. O importante é você entender que num dado momento a sua empresa ela vai dar resultado. E aí, através da elaboração do plano de negócio, nesse item que eu falei para vocês, a gente consegue enxergar esse ponto de equilíbrio aí, tá? É muito interessante essa parte. Quando vocês chegarem lá, nesse momento aí de elaborar essa parte do plano, vocês vão ver. É muito bacana, né, perceber se aquele negócio que você está realmente planejando, se aquela ideia sua, ela tem viabilidade, se é um negócio viável, se realmente vai dar lucro. Então você não vai precisar implantar para saber se vai dar lucro, mas os cálculos que são feitos, né, os cálculos prévios, que são feitos de forma antecipada, eles já vão mostrar para você e te dar um certo grau de visibilidade se compensa ou não compensa implantar aquele negócio. Se não tiver viabilidade naquele momento, o sistema vai apontar para vocês aonde que você tem que mexer, em que parte do planejamento ou em que parte do investimento que é necessário alterar para que o ponto ótimo possa aparecer o mais rápido possível. Que todo mundo quer que o lucro venha rápido, né? Mas às vezes também é importante aguardar o lucro, esperar, né, a fase de investimento ser consolidada para que o lucro venha num outro momento mais à frente. Então é importante, né, o administrador ter essa visão, né? De repente o investidor, né, ele coloca o capital no negócio e tem condição de esperar um tempo maior, né? Tem negócios aí, por exemplo, que demora anos, né, como eu disse, para dar retorno. Mas isso vai depender da natureza do negócio, do ramo de atuação e de cada tipo de negócio que está sendo feito. E também do grau de investimento, né? Se o valor for muito alto, normalmente o retorno demora mais. Mas tudo bem. E aí, gente, como eu disse, né, o plano de negócio é importante para diminuir os riscos, né? Serve de base para a empresa, para você ir analisando o plano de negócio. É importante ter o plano de negócio logo no início da implantação, mas que ele pode também ser alterado com o tempo, né? Ele mostra o caminho a ser seguido e facilita, né, você alcançar aqueles objetivos que foram traçados lá atrás, dentro da ferramenta, né, de planejamento, né? Tá certo? E aí, nessa tela aí, eu estou passando para vocês qual é o programinha que vocês vão usar,
é uma solução, né, do Sebrae, muito interessante, né? Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês aí. Eu estou colocando o software do Sebrae como referência, mas se você quiser usar um outro, não tem problema não. Se você achar um outro aí na internet, quiser baixar, fica à vontade. Eu só vou pedir o seguinte, que ele seja, né, praticamente assim, próximo, né, desse modelo aí. Porque esse modelo é muito bom. Então, se você optar por outro, você tem abertura para fazer isso, mas que ele seja, né, similar ao modelo do Sebrae. Tá bom, gente? Gostaria de agradecer a vocês. Estou aberto a perguntas, dúvidas. Se vocês quiserem perguntar, só estou às ordens. Alguma dúvida? Entenderam direitinho o que é para fazer? Estão entendendo que é para baixar o programa? Você vai no portal, vai baixar o programa, não é isso? E vai instalar na sua máquina. As outras ferramentas, o SWT, o 5W2H, já está lá no portal também, você vai baixar, vai preencher, tudo isso feito junto com seu colega aí, seu sócio, e tudo dentro daquelas datas lá que a gente conversou. Dalisson, tá ok? Vivian, Letícia. Beleza. Tá ok. Beleza. Vocês entenderam tudo, né? Sim. Gente, qualquer dúvida, vocês me chamam lá no Telegram lá que eu respondo. Beleza. Não deixa a peteca Entra em cair, não. contato. Tá A bom? gente entra em contato. Vocês são bons de serviço, eu confio em vocês. Tá? Fique com Deus aí, um abraço. Tchau, prof. Deus também. Amém.